Olá, tudo jóia? Meu nome é Thiago Gouveia, eu sou desenvolvedor de Juiz de Fora, sou responsável pelo Google Developers Group de Juiz de Fora e diretor de TI numa empresa de assessoria financeira. Eu estou aqui para falar sobre Firebase, eu estou em São Paulo hoje e eu estou palestrando no TDC 2016. Eu palestrei na trilha de JavaScript na terça e hoje eu vou palestrar na trilha de NoSQL pela parte da tarde. Então eu vou apresentar para vocês aqui o que é o Firebase, ok? Nessa URL que você vê na sua tela, você consegue acessar o código que eu vou utilizar aqui nesse projeto. Pode baixar lá, fazer seu fork e tal. Para você me achar em qualquer rede social é Thiago Gouveia. Você vai me achar aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, você procurando Thiago Gouveia, você me encontra também. E meu blog também é thiagogouveia.com.br. Então vamos lá. Então, de onde é que veio essa ideia do Firebase, né? Primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte: não é fácil fazer aplicações. Se você já desenvolveu algum tipo de aplicação, você sabe que é muito difícil. Você perde horas e horas e horas com configurações bobas, com códigos que são praticamente inúteis, que não fazem diferença nenhuma para o seu usuário, e você cansa de desenvolver uma aplicação. É trabalhoso, não é fácil. E a gente vem de um modelo muito estruturado. Então, muitas pessoas trabalharam já em fábrica de software e tal, então trabalharam com Java, aquele modelo de aplicação, cliente-servidor e tal. E esse movimento ele traz um peso muito grande para a nossa maneira de desenvolver. A gente não senta e simplesmente desenvolve, a gente senta e para desenvolver a gente tem que criar um leque muito grande de artefatos e tal, e aquilo faz com que o desenvolvimento fique muito burocrático, muito estruturado e muito pesado, né? Não é simples, não é um negócio que você faz rapidamente, não é fácil. E com isso a gente perde mais tempo no como fazer do que em como usar. Ou seja, você está 99% do tempo dedicado em fazer o seu aplicativo funcionar, em conseguir fazer ele funcionar, como faz ele funcionar. E 1% está dedicado em saber como o usuário usa. Então o usuário, se você nem sabe se o usuário está usando, se não está, como que ele está usando, você não tem tempo para cuidar do usuário, porque você está só por conta de fazer ele funcionar, entendeu? Então acaba que o aplicativo não fica voltado para o usuário final. Ele é um aplicativo que tecnicamente é uma revolução, mas para o usuário não faz diferença nenhuma, não é um aplicativo bom, a usabilidade não é boa, ele está indo para o caminho errado e você não sabe porque você não faz nenhuma análise disso, não tem nenhuma métrica envolvida nisso, né? Então a gente perde muito tempo fazendo o que não é importante, que é a aplicação que o usuário vai usar, né? Daí vem o Firebase, que foi uma solução que foi desenvolvida em 2011, em 2014 o Google comprou o Firebase, e nesse ano, em 2016, no Google I.O., eles lançaram várias novidades do Firebase. Então, o modelo atual se divide em 3 grandes partes. São as ferramentas para você desenvolver sua aplicação, que isso envolve o banco de dados real-time, autenticação, cloud message, armazenamento de arquivo, hospedagem da sua aplicação e outras coisas. Ferramentas para o seu aplicativo crescer, que é trabalhar com push notification, essa parte de indexação que é muito legal, eles tiveram essa aplicação bem bacana nisso, Dynamic Links também, convites, então você consegue facilmente pelo seu aplicativo permitir que o usuário convide outros amigos para utilizar, utilizando a conta pelo qual ele autenticou, então é muito bom. E ganhar dinheiro com isso também, então dentro da solução do Firebase hoje, já tem os recursos necessários para você incluir um AdMob, permitir que façam campanhas através do seu aplicativo e você ganhar dinheiro com isso. E, por fim, nada disso faria sentido se não tivesse um analytics para poder medir quantas pessoas estão usando, como estão usando, qual está sendo o seu retorno por dia, como otimizar o seu desempenho, como ter mais retorno financeiro com o seu aplicativo, esse tipo de coisa, né? Nessa apresentação, eu vou passar rapidamente pelo que é o Firebase e vou partir logo para o código. Eu fiz uma aplicação de chat e eu não quero ficar muito tempo aqui na apresentação, não. Então, eu vou passar só por 4 slides de recursos do Firebase antes da gente chegar no código. Então, o que é autenticar? Se você já fez um aplicativo, você já teve que fazer autenticação. E autenticar é muito chato. Você tem que ir em cada um dos sistemas que permitem autenticação e fazer a integração, e testa, e confere de novo, e é muito chato, você perde muito tempo fazendo autenticação com uma API. Se você imaginar que você vai autenticar com vários provedores de serviço, você perde muito tempo.
Uma parcela grande do seu tempo é perdido em fazer autenticação, que era para ser um troço simples. Então o Firebase oferece toda a solução de autenticação para o seu aplicativo. Ele já traz aqui, de cara, o Google+, o Facebook, o Twitter, o GitHub e a autenticação por e-mail. Nessa autenticação por e-mail, o usuário consegue entrar no seu aplicativo, no seu website, se cadastrar. Se ele perder a senha, ele consegue recuperar a senha, criar uma nova senha. Você consegue configurar os textos desse e-mail e ele faz todo o serviço pesado para você. Você só precisa no Firebase ativar a autenticação para cada um desses serviços. Outra parte que é muito interessante no Firebase e que é a parte principal do Firebase, o núcleo do Firebase, é o Real-Time Database, que é um banco de dados online e real-time, ou seja, uma vez que um registro foi incluído, todos os usuários receberiam esse registro ao mesmo tempo, no mesmo instante. Claro que os usuários estiverem esperando por aquele registro. Então o funcionamento do Firebase é mais ou menos assim. Qualquer device, qualquer usuário que atualizar uma informação, que enviar um registro, uma mensagem, o que for, todos os demais recebem aquela mensagem atualizada. Então isso permite que você faça aplicações sincronizadas, como aplicações de mensagem, ou onde tem interação de usuário, até de dados normais, né? Dados que a gente está acostumado a lidar, em tempo real. Você não precisa ficar pedindo os dados. O dado foi atualizado, você recebe. O Firebase ele é um NoSQL, um JSON database, então os seus dados ficam armazenados na nuvem num formato de JSON. Então, para quem está acostumado a trabalhar com JavaScript ou com APIs, não vai ter dificuldade nenhuma. Ele já resolve toda a parte de sincronização de dados e resolução de conflitos. Você não tem que tomar conta de como os dados estão sendo resolvidos. Você simplesmente usa a API e ela desembola tudo para você. E claro, você acessa diretamente de qualquer aplicativo que você esteja desenvolvendo esses dados. Um outro recurso muito legal do Firebase é a hospedagem. Então você fez uma aplicação web, você precisa guardar os estáticos em algum lugar. Normalmente você vai hospedar em um servidor de hospedagem qualquer, pago. O Firebase já te vai dar até 1 GB de hospedagem gratuita. Então você fez os seus arquivos estáticos, seus HTML, CSS, JavaScript, publicou, ele automaticamente está espalhado no CDN do Google no mundo inteiro. Então ele usa o Google Cloud, então você vai ter centenas, milhares de cópias desse seu arquivo espalhado por todo o mundo, né? O que garante um acesso extremamente rápido de qualquer usuário, em qualquer parte do mundo. Outra vantagem é que ele já vem com SSL por padrão, então você não precisa chegar lá na frente e pensar, poxa, e agora? Como é que eu ativo o SSL? Então, por padrão, ele já vem com esse requisito de segurança. E o Firebase oferece uma interface via terminal, via shell, onde você consegue criar um novo projeto, fazer o deploy rapidamente, dar um rollback se for o caso. É bem prático. Quem nunca passou por isso, né? Sua aplicação está rodando, seu sistema está rodando online, na web, no caso, e de repente caiu a conexão. E o usuário não consegue mais incluir, não consegue acessar os dados e fica offline, né? O Firebase ele suporta o usuário offline. Então, tanto no iOS quanto no Android, quanto na versão web, você consegue ter acesso aos dados mesmo estando offline. Os dados que você está trabalhando. O usuário consegue inserir, ele consegue fazer uma boa quantidade de operações estando offline. O Firebase vai trabalhar com os dados locais e na hora que a conexão retomar, ele sincroniza esses dados, enviando o que foi registrado, alterado localmente e obtendo o que foi atualizado online. É bem bacana esse recurso. E por fim, um recurso que eles lançaram também esse ano, que é o Storage. Então, você tem imagens, arquivos, coisas que precisam estar armazenadas, que os usuários vão estar enviando, e você, em vez de ter que usar uma Amazon ou usar um outro serviço de armazenamento, também fica no Firebase. De novo, uma grande sacada do Firebase aqui é oferecer todo o leque de recursos que você precisa para fazer uma aplicação. Segundo um estudo que foi feito, os desenvolvedores utilizavam em média 7 SDKs para poder fazer uma aplicação. Então a ideia do Firebase é reduzir isso, para você precisar usar o Firebase e talvez nada mais. Ele vai te oferecer tudo o que você precisa para poder fazer sua aplicação, seja Android, iOS ou seja uma versão web, né? Então ok, então agora vamos para o código. Essa é a URL do repositório, onde está o código que eu vou mostrar aqui agora. Ele já está pronto, eu não vou implementar ele agora, mas eu vou te explicar cada parte dele. Ok? Vamos lá. Antes de começar a implementar código, você precisa criar a sua aplicação aqui no Firebase, criar o seu projeto. Então aqui é a página do Firebase, a página principal. Eu vou no meu console de aplicações, então eu vou criar um novo projeto.
vou chamar de chat, Gouveia Chat, e vou falar que a região preferencial vai ser Brasil. Ok, criei o projeto. Ok, agora eu vou pegar e clicar, então ele abriu, esse aqui é o painel desse meu aplicativo, do Gouveia Chat. Ele já me oferece aqui uns atalhos para eu começar a fazer a aplicação para Android, para iOS e para web. Então nesse caso eu vou pegar aqui a versão web. Então ele gerou aqui um snippet, que é o que eu preciso chamar no meu HTML para startar o meu projeto com Firebase. Então vou pegar esse código, vou vir no meu arquivo HTML, e vou colar aqui. Pronto. Está feito. Com isso aqui, o Firebase, o meu projeto web consegue startar o Firebase, consegue começar a conversar com o Firebase. Ok. Nesse meu projeto eu estou usando o Material Design Lite, que é uma espécie do Bootstrap do Google. Então ele traz ferramentas de CSS e tal para você conseguir criar uma interface do estilo Material Design. Então tem aqui os componentes todos e tal. Foi assim que eu fiz. Então aqui está a nossa aplicação. Eu fiz questão de usar os códigos mais básicos que eu pudesse. Eu preferi não usar nada tipo NPM, nada que dependesse de quem estiver assistindo ter que ter conhecimentos avançados de alguma coisa. Você só tem que entender de HTML, JavaScript e eu usei o jQuery para poder melhorar um pouco aqui a interface, a interação. Então, uma vez que meu HTML for carregado, ele vai startar o Firebase, né? E aqui no cabeçalho do meu HTML eu estou chamando o jQuery, o Material Design Lite, que é alguns CSS e um JavaScript, e o meu JavaScript e o meu CSS. Eu fiz algumas modificações aqui no CSS, no estilo. Então, no meu JavaScript, eu dividi o meu JavaScript em 3 partes: autenticação, mensagens e usuários. Então, vamos começar a falar sobre a autenticação. Ok, o usuário chegou na minha aplicação web, abriu lá a minha aplicação. A primeira coisa que eu preciso saber é se o usuário está autenticado ou não. Para fazer essa verificação, com o Firebase se resume a esse bloco de comando aqui. Deixa eu apagar aqui. Se resume a esse bloco de comando aqui. Basicamente eu estou falando que eu estou querendo na parte de autenticação do Firebase, se tiver alguma modificação no estado da autenticação, para ele me avisar. Então, basicamente o user vai ser null ou não. Se ele for null, significa que o meu usuário não está autenticado. Se ele não for null, significa que eu tenho um usuário autenticado. Ok? Então, eu estou chamando aqui o seguinte: quando o meu usuário for nulo, carregue a div de autenticação, a div que diz ao usuário que ele deve autenticar. Vamos testar. Então, ok, funcionou. Para iniciar a utilização, eu preciso autenticar. Ok. O que acontece quando eu clico naquele botão de autenticar? Aqui é um método que eu usei já o jQuery aqui. Basicamente, eu falo que o provider vai ser um GitHub, alt provider. Esse código todo que você está vendo aqui, ele é 100% copiado e colado do Firebase e tem quase que nada de modificação minha aqui. Justamente para mostrar que não precisei fazer um grande entendimento aqui, né? Eu só adequei as condições e tal. Mas, por exemplo, esse bloco de código todo aqui, ele está lá nos exemplos do Firebase. Então eu falei que o meu provider aqui de autenticação vai ser o GitHub, né? Pedi o escopo de usuário, ou seja, eu quero obter só os dados básicos do usuário, eu não quero obter repositórios nem nada, só o básico. E aqui eu chamo, eu quero que ele faça o sign-in, eu quero que ele autentique com um pop-up, usando esse provider. Então, quando ele autenticar, eu vou ter um console, eu vou obter no meu console lá essa informação do usuário que autenticou. E se der algum erro, eu vou dar um alert com esse erro. Então, isso quando eu clicar no botão de autenticar. Vamos lá. Vou abrir aqui o console. Então, autenticar. Vou abrir aqui o console. Então, a gente pode ver aqui que já está com valor null nesse on-off state changed. Que se a gente voltar aqui, é esse log que eu botei aqui em cima, tá vendo? Então, o usuário estava null, por isso que ele foi para a interface de autenticação. Então, eu vou clicar aqui agora em autenticar. Aí, ok, deu um erro aqui falando que esse provider, que é o GitHub, ele não está ativado nesse projeto. Ou seja, esse projeto não consegue autenticar pelo GitHub. Eu não fiz nada para configurar uma integração entre o GitHub e esse projeto.
E essa é a parte chata de ser feita, na verdade. Só que através do Firebase é muito simples. Então o que eu tenho que fazer aqui no meu painel, em Auth, autenticação. Aqui é onde eu vou escolher quais são os métodos de autenticação que o meu projeto vai suportar. Vou configurar. Esses são os métodos que ele oferece. E no caso eu vou ativar só o GitHub. Então eu vou ativar ele. E ele me pede aqui duas informações. O ID do cliente e a chave secreta do cliente, lá do GitHub. Então vou entrar aqui no GitHub. Venho em Settings. OAuth Applications. Developer Applications. Vou criar uma nova aplicação. Vou chamar aqui de Gouveia Chat. A URL eu vou botar aqui só localhost. E eu preciso informar o callback, a URL de callback. Quando o usuário autenticar no GitHub, qual vai ser a URL que o GitHub vai enviar esses dados de autenticação? Se você já fez isso na mão, você sabe que essa parte é bem chata. Nesse caso, eu só tenho que copiar a URL que o Firebase criou para mim aqui. Ó. Ele já criou uma URL para poder trabalhar com isso. Colo ela aqui, registro a aplicação. Opa. Ok, a aplicação está registrada. Agora eu pego aqui o Client ID, que está aqui. Trago para o Firebase. O Client Secret também, trago para o Firebase. Salvo. Com isso, minha aplicação já está podendo autenticar através do GitHub, usando essa aplicação que eu criei no GitHub lá. Vamos testar. Atualizo aqui a página, só por desencargo de consciência. Autenticar. Ok. Ok, estou na página do GitHub para permitir que essa aplicação acesse meus dados. Vou autorizar. Confirmar meu password. O que eu quero mostrar aqui agora é que aquele método meu, a autenticação, retornou o usuário que foi autenticado e aquele state changed também obteve aqui o usuário autenticado. Então, os dados que são importantes para a gente aqui, por exemplo, o meu display name, que é o nome que está no GitHub, a minha URL da minha foto do meu perfil, por exemplo, que é uma coisa útil que eu vou usar daqui a pouco, e alguns dados a mais aqui do GitHub. Ele já me dá também um access token que eu posso salvar para se eu precisar fazer acesso direto à API do GitHub, que não é o caso dessa minha aplicação, mas eu posso fazer isso também. Então, ok, autentiquei. Então agora essa tela de autenticação deveria sumir e deveria começar o chat, né? Então eu vou descomentar essa linha aqui e vou chamar esse método falando que o usuário autenticou. O que esse método faz? Ele basicamente grava os dados do usuário que autenticou no Firebase, numa base de dados que eu vou manter lá de usuários do meu sistema, inicia o chat e marca que eu estou online, estou presente. Vamos ver esse método aqui de gravar dados do usuário. Esse é o primeiro método aqui, então, que a gente vai gravar algum dado efetivamente no Firebase. Essa chamada Firebase Database Ref, ele pega um Database Reference no Firebase, que significa o seguinte: todos os dados que tiverem nesse caminho, eu quero escutar, ok? Então eu posso jogar isso aqui numa variável, por exemplo, users, que a partir de agora eu posso adicionar um usuário, eu posso passar a escutar quais usuários estão lá, eu posso alterar o dado de algum usuário, eu posso apagar um usuário, tudo via esse tipo de chamada simples. Então aqui nesse caso, eu criei uma variável aqui, vou manter ela só para a gente poder seguir aqui. Opa. Então nesse caso eu vou desfazer essas linhas aqui e fica assim, ó. Eu estou falando que na referência users, que é um caminho do meu banco de dados, mais o user ID, que é o user ID que eu recebi aqui como parâmetro, eu vou setar lá o meu display name e a minha foto, a minha URL da minha foto. Se eu voltar aqui no Firebase, em Database, eu já consigo ver meu banco de dados. E eu já posso ver que ó, eu já tenho algum registro aqui, tá vendo? Eu já tenho o meu usuário, ok? Então, a partir do momento que eu autentiquei lá, ele já trouxe esses dados para cá. Ah, Thiago, eu quero ver esse dado acontecendo aí em tempo real. Então, ok, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a janela do chat para cá, jogar a base de dados para o lado de cá. Vou apagar todos os meus dados aqui, ó, apagar meus usuários. Vou carregar minha aplicação novamente. E aí, como a aplicação já tem os dados locais aqui desse usuário, que eu autentiquei aqui, já está localmente gravada essa informação,
ele simplesmente atualizou lá os meus dados. Então, ele registrou novamente que eu estou autenticado e eu já tenho, então, um usuário na minha base de dados. Ok. Então, é dessa forma aqui, usando o set, eu falo que users/userid, esse caminho aqui, vai ter esses dados, que é o que a gente está vendo aqui agora. Ok. Então, a gente pode ver que o chat aqui, mais ou menos, já começou. Está o load aqui travado aqui, mas já começou. Então, eu vou mandar uma mensagem e vamos ver o que vai acontecer do lado de lá. Ó, mandei uma mensagem e aqui na minha base de dados já chegou essa mensagem. Tá vendo? Tem aqui a mensagem, o momento que foi enviado, alguns dados a mais. Você pode observar que está sendo enviado o meu display name e a minha URL de foto. Isso aqui no banco de dados no SQL é muito comum, né? Num banco de dados relacional isso nunca aconteceria. Mas num modelo de dados desse tipo, isso acontece. Então, ok, vamos ver como é que esse código funciona. O código está escrito aqui de uma maneira mais didática, ok? Na vida real eu não faria dessa forma. Eu não escreveria nessa sequência nem desse jeito que eu fiz aqui. Mas para fins aqui educacionais, está feito assim. Então, quando ele inicia o chat, ele exibe a div do chat, configura o que vai ser feito quando clicar no botão enviar, que vai ser enviar a mensagem, e quando der um enter também ele vai enviar essa mensagem. E ativa o botão de enviar, ok? Então vamos ver como é que é esse send message, que é o método que envia a mensagem. Eu pego o valor da mensagem, do meu input, garanto que ele não esteja vazio, crio um objeto aqui de JavaScript com os meus dados, que é o meu display name, a minha URL, o meu user ID e tal, o meu timestamp, e o body é a mensagem que eu digitei. E com isso eu faço só uma linha de comando para incluir esse dado no Firebase. Que basicamente é Firebase Database Ref, a referência é messages, eu quero gravar dentro de messages, vou dar um push, então vou adicionar um dado a mais, que é esse dado. Só isso. Com esse bloco de comando aqui, eu consigo inserir um novo registro no Firebase, sem burocracia nenhuma. Quando esse registro for alterado, ele for recebido lá, ele vai me devolver uns dados e eu dei um console.log aqui. Então é bem simples, é só isso que eu preciso para poder incluir um novo registro no Firebase. Então posso mandar uma outra mensagem aqui e ele já vai incluindo aqui em tempo real no banco de dados online. Ok? Poxa, mas como é que isso ficou aqui? Como é que eu desenhei essa mensagem aqui, né? Como é que uma coisa é enviar, mas como é que eu desenhei essa mensagenzinha aqui na minha interface? Logo quando eu inicio aqui o chat, eu crio esse messages ref, onde eu crio essa referência para mensagens, que eu já tinha feito igual eu fiz ali abaixo. Só que aqui eu faço o seguinte, eu fico escutando esse método child added. Ou seja, cada vez que for incluído um novo filho, um novo registro nesse caminho, esse método vai ser avisado. Eu vou receber aqui esse registro. Então, cada novo registro chega para mim aqui no meu data, ok? E quando chega algum novo registro aqui, eu chamo esse meu método addMessage, que eu faço uma coisa que eu não faria na vida real, mas eu pego a mensagem, pego um template HTML, substituo aqui as partes da mensagem e dou um prepend aqui no template. Então, basicamente, eu crio um HTML com o corpo, com a forma como ele deve ser exibido e adiciono na minha lista de mensagens ali. Basicamente é isso. Então, vamos fazer um teste. Agora eu vou autenticar com outro usuário nessa aplicação. Eu estou aqui com o Opera. Então, abri aqui autentiquei, abri a aplicação aqui. Ele está pedindo que eu autentique. A gente pode ver aqui do lado esquerdo que eu tenho duas mensagens no usuário. Então eu vou autenticar com um segundo usuário agora do GitHub. Então, ok. Esse aqui é o meu segundo usuário de teste. Autorizei. Vou bater a senha. Ah lá. Criou um segundo usuário, tá vendo? A gente pode ver que é um usuário bem desconhecido, mas que é um segundo usuário. Já veio aqui a URL dele aqui da foto dele. E ele está autenticado comigo no chat agora. E ele vai mandar uma mensagem aqui. Enviou. Olha lá, em tempo real essa mensagem chegou aqui para mim. Ok? Se eu abrir aqui o Chrome e o Opera em paralelo, eu vou poder ver melhor. Então eu vou limpar aqui meu console para poder ver essa mensagem chegando aqui no... Então, ó.
viu? Assim que eu dei o Enter aqui, que ele enviou a mensagem, o meu JavaScript aqui, o Firebase no Chrome, está escutando esse caminho e recebeu aqui a mensagem, tá vendo? Um objeto e tal, o body, todos os dados dessa mensagem. E na hora que chegou, foi para aquele método que chamou o addMessage, que criou a interface ali da mensagem. Ok. Para fazer um chat enviando mensagem, exibindo, basicamente é isso que tem que ser feito. Então o código está bem simples, você consegue ler aí e entender como é que está feito. Agora eu só vou falar um pouco mais aqui de como que eu fiz a parte de usuários também, que é um pouco mais de dado aqui, mas é bem simples também. Então na minha aplicação eu tenho um recurso que é, o usuário pode clicar aqui em cima e ver quem são os usuários online. Então, por exemplo, eu estou vendo ali no meu usuário do Chrome que tem o Linus aqui online e o Linus também está me vendo. Mas aí o Linus resolveu sair do chat, né? E em tempo real, aqui no meu Chrome, eu vejo que ele ficou offline. Tá vendo? Como é que funciona isso? Eu tenho esse botão de usuários, aqui, que ele basicamente vai chamar esse método listenUsers. O que o listenUsers faz? Ele cria uma referência para users, que é esse caminho aqui meu, na minha base de dados. Ele cria uma referência para esse caminho aqui, então ele fica escutando. Essa variável aqui, ela está escutando esse caminho. Qualquer alteração que acontecer aqui dentro, ela vai estar sabendo se eu quiser. Então eu falo o seguinte, sempre que for incluído um novo usuário, sempre que for alterado um novo usuário nesse caminho, eu quero ser avisado. Então quando um novo usuário é incluído, eu chamo addUser, e quando um usuário é alterado, que é quando ele fica online, offline, eu dou um setUserStatus. Então, esse método vai incluir o usuário na lista e esse método vai pegar aquele usuário que foi incluído na lista e vai alterar a fonte dele para ele ficar aparecendo offline. É bem simples. Nesse caso específico, eu usei um recurso que é muito bacana do Firebase, que é esse aqui, ó. Aqui no meu setPresence, que é onde eu determino que eu aviso que o meu usuário está online, eu crio algumas referências. A primeira referência que eu crio é o PresenceRef, que vai ser users, o ID do usuário que está autenticado, /connections. Ok? É o PresenceRef. O lastOnlineRef vai ser o users, o ID do usuário, e o lastOnline, que é a hora que esse usuário esteve online pela última vez. Então a minha ideia é, quando o usuário estiver conectado, eu mantenho alguma coisa em connections. Quando ele desconectar, eu vou informar a hora que ele saiu no lastOnline. E nesse connectedRef, basicamente eu faço essa chamada para esse info.connected, que é um caminho do próprio Firebase, para poder lidar com esse tipo de coisa, de usuários estarem online ou não. Resumindo aqui, eu consigo implementar uma chamada que vai ser feita online pelo servidor quando o meu usuário desconectar. Então, esse meu connectedRef, quando eu estou conectado, quando o meu JavaScript aqui recebe a notificação de que eu estou conectado, o que eu faço é, eu adiciono um booleano aqui em connections, ou seja, eu estou conectado, eu removo a referência do meu last online e eu faço essa chamada aqui, ó. Na minha última hora online, quando eu desconectar, faça isso aqui, ó. Ele vai setar um timestamp nessa referência. Então, quando eu me desconectar, ele vai gravar a hora atual nessa referência last online. Aí você fala, poxa, Thiago, mas quando você desconectar, como é que você vai gravar um dado? Porque se você desconectou, você não tem como gravar um dado no banco de dados. Essa chamada aqui, na hora que eu faço na hora que eu incluo na hora que eu faço essa chamada aqui, o Firebase fica lá, ele registra essa informação lá. Então, na hora que eu for desconectado lá, ele vai chamar essa instrução. Então, aqui eu posso definir um bloco de código a ser executado lá em JavaScript quando eu desconectar. Então, é bem bacana isso aqui. Você pode usar para várias finalidades diferentes. Esse método é bem bacana. Então, dessa forma, quando o usuário se desconectar, ele vai estar com o last online preenchido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Linus Torvalds ele já saiu e ele está com last online, tá vendo? E eu estou conectado, tenho connections true. Se eu desconectar, ele vai fazer essa chamada lá no Firebase. Um recurso também que é super incrível do Firebase é a interface shell dele,
Um recurso muito bacana do Firebase é o Firebase Tools, que é uma ferramenta para a linha de comando para você poder fazer o deploy da sua aplicação. Então tem o método Firebase Init, que eu não vou chamar aqui agora, porque senão ele vai desfazer minhas configurações, mas ele faz 2 ou 3 perguntas, ele bem simples, para iniciar a sua aplicação. Depois disso é só dar um deploy. Então quando eu chamar aqui um Firebase Deploy, ele vai pegar todos os meus HTML, CSS, JavaScript, vai preparar para poder fazer o envio. Agora ele está fazendo o upload disso para online e ok, meu projeto já está online. Através dessa URL aqui eu consigo acessar o meu projeto já online. Então pode acessar aí agora que você vai conseguir ver os dados que foram utilizados aqui nesse projeto. Bem, ok. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então eu fiz aqui bem corrido a apresentação para vocês. Espero que você tenha conseguido entender bastante aí e tal. O Firebase ele traz um mindset bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Então eu demorei alguns dias para entender como ele funcionava mesmo, assim, a metodologia de trabalho dele, né? Esse é um conceito serverless, que é o termo para isso. Então, ou seja, é serverless, é sem servidor, né? Então eu trabalho só o meu cliente, eu não trabalho o servidor mais, eu não tenho que ficar fazendo gatilhos e ficar fazendo endpoints para poder receber dados e tal. Tudo acontece no meu cliente, né? Através de chamadas da API. Então espero que tenha sido útil a apresentação para você. Entre no meu GitHub, pega esse código que eu fiz. Então fica aí meu contato, Thiago Gouveia. Me siga aí nas redes sociais, me adicione onde você achar melhor. No meu blog você consegue me enviar um contato por e-mail e tal. Tem meu WhatsApp também no meu blog. E é isso aí. Qualquer dúvida é só falar. Um abraço.